Mulher com doença terminal é abandonada pelo marido e pela sogra, mas eles descobrem que não vão receber herança, mas quando vão para o enterro não imaginavam o que os esperava. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Sofia, uma mulher de 30 anos, mantinha uma vida tranquila e plena ao lado de Marcelo, o amor de sua vida. Desde os tempos de faculdade, quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez, uma conexão inquebrável se formou. Agora, após 10 anos de um casamento harmonioso, eles compartilhavam mais do que apenas um lar, compartilhavam sonhos, risadas e desafios. Marcelo, sempre um homem de poucas palavras, expressava seu amor por Sofia com gestos de carinho e uma dedicação silenciosa que falava volumes. Viviam na casa que Sofia herdara de sua falecida mãe, um imóvel espaçoso em uma região nobre da cidade. Essa casa não era apenas um conjunto de paredes para Sofia, era um repositório vivo de lembranças de infância, risos compartilhados e lágrimas derramadas. Cada canto daquela residência ecoava histórias de gerações passadas. Havia uma mancha de água no teto de sua casa. Sofia pedia para Marcelo contratar alguém para consertar, mas nunca ele fez isso. Certo dia, um evento inesperado testou a fortaleza de seu casamento. Um homem bateu à porta, um médico com planos ambiciosos. Com a construção de uma usina hidrelétrica nas proximidades, a região estava se tornando cada vez mais valorizada, atraindo um fluxo constante de trabalhadores e, consequentemente, aumentando o valor dos imóveis. O médico, visando a oportunidade, ofereceu uma quantia exorbitante pela casa, R$1,5 milhão. A proposta era tentadora, para Marcelo, era uma soma que nunca imaginara possuir. Por um momento, a ideia de uma vida ainda mais confortável brilhou em seus olhos. Contudo, para Sofia, o valor oferecido não era suficiente para compensar as perdas. Marcelo, você não entende. Cada pedaço desta casa me lembra de momentos que vivi com minha mãe e meus irmãos. Como posso colocar um preço nisso? Ela expressou, com os olhos marejados de emoção. Marcelo, percebendo quão profundos eram os laços de Sofia com a casa, tentou argumentar de maneira pragmática. Sofia, pense no futuro. Podemos comprar outra casa, talvez até melhor. Este dinheiro pode mudar nossas vidas. Mas não é sobre o dinheiro, Marcelo. É sobre nossa história, nossas memórias. Não posso simplesmente vendê-las, Sofia retrucou, com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a si mesma. Essa discussão marcou o início de um período tumultuado no casamento. Palavras duras foram trocadas, e, por um tempo, a separação pareceu iminente. No entanto, o amor que tinham um pelo outro e os anos compartilhados permitiram que encontrassem um caminho através do desentendimento. Enquanto isso, a mancha de água no teto da casa apenas aumentava. Com o tempo, Marcelo começou a ver a situação sob a perspectiva de Sofia. Em uma noite tranquila, após um jantar caseiro, ele tomou suas mãos entre as suas e disse: Sofia, eu entendo agora. Essa casa é mais do que tijolos e argamassa. É um pedaço de sua alma. Eu jamais deveria ter pensado em vendê-la. Sofia, aliviada e emocionada com a compreensão de Marcelo, abraçou-o apertadamente. Eu amo você, Marcelo. Obrigada por entender. A partir desse momento, a ideia de vender a casa foi abandonada. Marcelo e Sofia, fortalecidos por esse desafio, continuaram a construir sua vida juntos, enraizados no amor e nas memórias que compartilhavam naquela casa. A decisão de preservar o lar não apenas salvou seu casamento, mas também reafirmou o compromisso de valorizar o que verdadeiramente importava, a família, o amor e o lar que construíram juntos. Marcelo, embora tivesse concordado em esquecer a oferta pela casa, não conseguia evitar que o valor de R$1,5 milhão voltasse à sua mente, assombrando-o em momentos de silêncio e reflexão. Essa quantia representava para ele mais do que apenas segurança financeira, era a personificação de seus desejos não realizados e ambições secretas. Apesar de nunca expressar esses pensamentos em voz alta, um ressentimento crescente começou a fermentar em seu coração contra Sofia, alimentado pela sua ganância silenciosa. À medida que os meses passavam, o casal manteve um delicado equilíbrio, evitando cuidadosamente o tópico que quase os separara. No entanto, a tranquilidade foi abruptamente interrompida por um evento inesperado. Vânia, a mãe de Marcelo, sofreu uma queda em casa, resultando em um braço quebrado. Dada a gravidade da situação e o fato de Vânia viver sozinha,
Marcelo tomou a decisão de trazê-la para morar com eles, uma decisão que, embora necessária, prometia mudar a dinâmica da casa. Sofia, minha mãe vai precisar de nós agora mais do que nunca. Eu sei que vocês duas têm suas diferenças, mas preciso que você me ajude a cuidar dela, Marcelo disse, esperançoso. Claro, Marcelo. Ela é sua mãe, e eu jamais deixaria alguém da nossa família desamparado, Sofia respondeu, escondendo sua relutância. A convivência com Vânia nunca fora fácil, e a perspectiva de tê-la em casa indefinidamente trouxe uma ansiedade que Sofia lutava para não demonstrar. Os dias transformaram-se em semanas, e a presença de Vânia começou a pesar no ambiente da casa. Com o braço quebrado, Vânia limitava-se a atividades sedentárias, passando os dias entre a televisão e longas conversas com vizinhos. Sua presença aumentou consideravelmente a carga de trabalho de Sofia, que agora encontrava-se sobrecarregada com tarefas domésticas adicionais. Apesar do esforço extra, Sofia manteve sua frustração para si, escolhendo o silêncio em vez de conflitos. Por outro lado, Vânia mostrava-se insatisfeita com praticamente tudo. Esta comida está sem sabor. Você não sabe cozinhar como eu, Vânia reclamava constantemente, sem reconhecer o esforço de Sofia. Certa tarde, após um dia particularmente desafiador, Sofia desabafou com Marcelo. Estou tentando fazer o melhor que posso, mas sua mãe não está feliz com nada do que eu faço. Estou exausta, ela confessou, a voz carregada de exaustão. Marcelo, percebendo o peso que sua decisão havia imposto sobre Sofia, sentiu-se dividido entre a lealdade à mãe e o amor pela esposa. Sofia, eu sinto muito. Eu não tinha ideia do quanto isso estava sendo difícil para você. Vou conversar com minha mãe, prometeu, determinado a encontrar um equilíbrio. À medida que os dias se transformavam em meses, a tensão na casa de Sofia e Marcelo se tornava cada vez mais palpável. A melhora no estado físico de Vânia não trouxe alívio à atmosfera pesada que agora dominava o lar. Marcelo, em sua indiferença crescente, falhou em cumprir a promessa de conversar com sua mãe. A verdade era crua e simples, ele não tinha interesse em enfrentar ou mudar a situação. A comodidade de sua rotina era sua prioridade, e os sentimentos de Sofia, sua esposa, foram relegados a um plano secundário. O braço de Vânia estava curado e ela já poderia voltar para a casa dela, porém Vânia continuava morando com Sofia e Marcelo, deixando Sofia cada vez mais angustiada. Sofia, exaurida pelas demandas constantes e pela falta de apoio, decidiu enfrentar Marcelo. Não podemos continuar assim. Estou cansada, e sua mãe, ela simplesmente não respeita nosso espaço, nossa casa. Ela tem a casa dela, Marcelo. Por que ela tem que ficar aqui? Sua voz, embora cansada, carregava um tom de desespero. Marcelo, no entanto, recorreu a uma manipulação emocional grosseira, tentando apelar para o lado sentimental de Sofia, sabendo muito bem da sua tendência à empatia. Ela é idosa, Sofia. Viver sozinha nessa idade é perigoso. Nós somos tudo o que ela tem, disse ele, sua voz destituída de verdadeira preocupação. Marcelo via a situação como uma conveniência dupla, sua mãe cuidada e suas próprias necessidades domésticas atendidas sem esforço de sua parte. Cedendo, uma vez mais, à pressão emocional e à sua própria natureza empática, Sofia concordou relutantemente em permitir que Vânia continuasse morando com eles. Essa decisão, contudo, foi tomada com um peso no coração, sabendo que a sua saúde mental e física continuaria a ser sacrificada. Os meses seguintes foram marcados por um ciclo vicioso de esgotamento e ressentimento. Sofia, agora mais isolada do que nunca, sentia-se uma estranha em sua própria casa. Vânia, aproveitando-se da situação, tornou-se ainda mais exigente, criticando tudo, da comida à limpeza, sem oferecer qualquer forma de ajuda ou gratidão. Marcelo, por sua vez, mergulhou em um estado de apatia conveniente, desconsiderando completamente o bem-estar de sua esposa. Sofia ficava triste na sala olhando o vazamento que formava uma grande mancha de água no seu teto. A cada dia que passava, Sofia percebia mais claramente o abismo emocional que se formara entre ela e Marcelo. O homem com quem ela havia se casado parecia agora um estranho, alguém que colocava seu próprio conforto acima da felicidade e saúde de sua esposa. A indiferença de Marcelo não era apenas uma falha momentânea, era uma revelação de seu caráter verdadeiro. Confrontada com essa dura realidade, Sofia começou a questionar a sustentabilidade de seu casamento. A solidão e o esgotamento tornaram-se seus companheiros constantes, sombras que a seguiam por uma casa que já não se sentia como um lar,
O amor e o respeito, fundamentais para qualquer relacionamento, haviam se dissipado, deixando para trás apenas a decepção e o arrependimento. Nesse cenário sombrio, Sofia enfrentava uma encruzilhada crucial: continuar a viver nesse ciclo de negligência e desrespeito ou buscar a força para fazer uma escolha dolorosa, mas necessária, por sua própria saúde e felicidade. A esperança de um futuro melhor tornará-se um fio tênue, quase invisível, na trama desgastada de seu casamento. À medida que o tempo avançava, a saúde de Sofia começou a declinar de maneira alarmante. As constantes náuseas e tonturas transformaram-se em seus acompanhantes diários, forçando-a a passar longas horas deitada ou dormindo, numa tentativa desesperada de encontrar algum alívio. No entanto, essa mudança em seu comportamento não foi recebida com preocupação ou empatia por Marcelo ou Vânia, mas sim com acusações de preguiça e negligência. "Você passa o dia inteiro na cama, enquanto meu filho trabalha duro. A casa está uma bagunça. Isso não é jeito de viver", Vânia repreendeu, sua voz carregada de desdém, sem um pingo de preocupação pela condição de Sofia. Marcelo, ecoando as reclamações de sua mãe, expressou seu descontentamento assim que chegava em casa. "Não acredito que estou voltando do trabalho para encontrar a casa nesse estado. Onde está o jantar? Por que as louças ainda estão na pia?" Ele mal olhava para Sofia, sua irritação obscurecendo qualquer traço de compaixão que poderia ter tido por ela. Sofia, embora debilitada, tentou explicar a gravidade de sua condição. "Eu estou me sentindo muito mal, Marcelo. Não é apenas preguiça. Algo está errado comigo", ela implorou por compreensão, sua voz fraca e trêmula. No entanto, suas palavras caíam em ouvidos surdos, tanto de Marcelo quanto de Vânia, que pareciam mais preocupados com as inconveniências causadas por sua condição do que com a própria Sofia. No esforço para retomar a normalidade, apesar de seus sintomas persistentes, Sofia tentou assumir suas responsabilidades domésticas, mas esse ato de determinação apenas serviu para agravar seu estado físico. Um dia, o esforço provou ser demais, e ela desmaiou no sofá. Vânia, ao testemunhar a cena, lançou uma última acusação de preguiça antes de se afastar, deixando Sofia sozinha em sua angústia. Ao recuperar a consciência, a gravidade de sua situação tornou-se inegavelmente clara para Sofia, que, impulsionada por um senso de urgência, dirigiu-se ao hospital. Lá, diante da suspeita de gravidez do médico, um lampejo de esperança brilhou em seu coração. A ideia de trazer uma nova vida ao mundo, apesar das circunstâncias desafiadoras em casa, ofereceu-lhe um momento de alegria indescritível. Contudo, essa esperança foi abruptamente despedaçada pelo resultado negativo do teste de gravidez. Os subsequentes exames revelaram uma verdade muito mais sombria: Sofia estava com câncer em estágio avançado. A notícia caiu sobre ela como um golpe devastador, mergulhando-a num abismo de desespero e medo. O que inicialmente parecia ser uma simples indisposição transformou-se numa luta pela vida, uma luta que Sofia teria que enfrentar com pouca ou nenhuma ajuda de Marcelo ou Vânia. O diagnóstico de câncer forçou Sofia a encarar sua mortalidade, bem como a fragilidade de suas relações. Marcelo, o homem que ela havia escolhido para ser seu companheiro, falhara em prover o apoio e a compreensão de que ela tanto precisava. E Vânia, ao invés de assumir o papel de uma figura materna em tempos de crise, escolheu a condenação ao invés da compaixão. À medida que Sofia iniciava seu árduo percurso de tratamento, o diagnóstico de câncer em estágio avançado trouxe uma sombra fria sobre a já tensa dinâmica familiar. Inicialmente, tanto Marcelo quanto Vânia expressaram preocupação e prometeram apoio, uma fachada de cuidado que logo começaria a rachar sob o peso da realidade. Os desafios do tratamento de quimioterapia, com suas incessantes náuseas e fraqueza, tornaram Sofia dependente da companhia e do apoio de amigos e parentes para suas visitas ao hospital. "Eu realmente gostaria que você pudesse vir comigo uma vez, Marcelo", Sofia disse numa noite, sua voz fraca mas cheia de esperança. "Eu sei, amor, mas você sabe como o trabalho está puxado agora." "Eu realmente preciso me concentrar", Marcelo respondeu, evitando seu olhar, a culpa pinicando sua consciência, mas não o suficiente para impulsionar uma mudança em seu comportamento. Vânia, por sua vez, assumiu as tarefas domésticas com um ar de má vontade, suas ações carregadas de um ressentimento silencioso. Cada olhar lançado a Sofia carregava um julgamento tácito, uma crítica muda à sua incapacidade de manter-se na rotina de antes. Enquanto Marcelo se distanciava cada vez mais, voltando para casa tarde e evitando qualquer profundidade de interação, Sofia se via cada vez mais isolada em sua própria dor e sofrimento.
A perda de seu cabelo e a palidez em seu rosto se tornaram marcas visíveis de sua batalha, mas, para Marcelo, pareciam ser lembretes incômodos de uma realidade da qual ele desejava fugir. Sofia, estou tentando, mas é difícil para mim também, Marcelo confessou numa noite, suas palavras soando vazias no silêncio pesado entre eles. Eu preciso de você agora mais do que nunca, Sofia respondeu, as lágrimas emoldurando a dor e a solidão em seus olhos. Não apenas quando é conveniente ou fácil. O afastamento de Marcelo tornou-se mais evidente, suas desculpas para chegar tarde cada vez mais esfarrapadas. Trabalho extra novamente, dizia ele, evitando o olhar de Sofia, que já não encontrava forças para confrontar as mentiras. Enquanto isso, a mancha de água no teto se tornou maior e agora pingava quando chovia. À medida que os efeitos colaterais da quimioterapia se tornavam mais visíveis, alterando a aparência de Sofia de maneiras que ela nunca imaginou enfrentar, uma mudança sombria ocorria na forma como Marcelo a via. A perda de cabelo de Sofia, um efeito secundário devastador do tratamento, tornou-se um divisor de águas inesperado em seu relacionamento. Para Marcelo, esse era um lembrete constante e desconfortável da doença de Sofia, uma realidade da qual ele parecia querer escapar. Cada vez que Marcelo olhava para Sofia, a ausência de seu cabelo trazia à tona uma mistura de desconforto e distanciamento, emoções que ele mal compreendia e com as quais não sabia lidar. Embora nunca verbalizasse esses sentimentos, a mudança na dinâmica de seu relacionamento era palpável. Os momentos compartilhados diminuíram, as conversas tornaram-se superficiais, e a intimidade emocional que uma vez os uniu parecia ter se desvanecido. Marcelo começou a passar mais tempo fora de casa, justificando suas ausências com o trabalho ou outras obrigações. Essas justificativas, no entanto, pouco faziam para mascarar a verdade subjacente. Ele estava perdendo interesse em Sofia, não por quem ela era por dentro, mas pela transformação externa imposta pela sua luta contra o câncer. A realidade de que a superficialidade de seu afeto estava sendo exposta pela doença de Sofia adicionava uma camada de tristeza e isolamento ao já pesado fardo que ela carregava. A triste realidade de sua situação atingiu Sofia com força total. Ela percebeu que não apenas lutava contra uma doença devastadora, mas também contra a indiferença e o abandono daqueles que deveriam estar ao seu lado. A doença havia desvendado a fragilidade de seu casamento e a superficialidade do compromisso de Marcelo. Nesse ambiente de crescente desolação, Sofia encontrou algum conforto na presença de amigos e parentes, cujo apoio incondicional iluminava os dias mais sombrios. Esses momentos de carinho e compreensão destacavam-se como faróis de esperança, mostrando a ela que, embora a jornada fosse solitária em muitos aspectos, ela não estava completamente desamparada. Confrontada com a dura realidade de um marido distante e uma batalha pela vida, Sofia começou a contemplar a ideia de buscar forças não naqueles que falharam em oferecer suporte, mas na própria resiliência e na comunidade que se formou ao seu redor, um pequeno consolo em meio à tempestade de desafios. A jornada de Sofia através da sua luta contra o câncer tomou um rumo sombrio quando o médico anunciou a ineficácia da quimioterapia em deter a progressão da doença. Sentada na fria sala de consultas, ela escutou atentamente enquanto o médico, com uma voz cheia de empatia, explicava o conceito de cuidados paliativos. Sofia, chegamos a um ponto em que devemos focar em sua qualidade de vida, em vez de continuar com tratamentos agressivos, explicou ele, oferecendo um olhar que mesclava compaixão e tristeza. Então, isso significa? Sofia hesitou, a realidade da situação começando a pesar sobre seus ombros. Significa que faremos o possível para garantir que você esteja confortável, sem dor, continuou o médico, buscando oferecer algum conforto em meio à notícia devastadora. As palavras há alguns meses de vida ecoaram na mente de Sofia como um sino fúnebre, sinalizando não apenas o fim de seu tratamento, mas também o início de uma contagem regressiva para o seu inevitável adeus. Ao compartilhar a notícia com Marcelo e Vânia, Sofia observou as reações deles. Embora abalados, a ausência de lágrimas em seus rostos falava volumes sobre a distância emocional que se formara entre eles ao longo de sua doença. No entanto, em meio à turbulência de suas emoções e ao avanço implacável de sua condição, Sofia encontrava consolo nas visitas frequentes de seus parentes e de sua amiga Sara. Sara, em particular, tornou-se uma fonte inabalável de apoio, chorando abertamente pela dor de sua amiga e fazendo o possível para estar ao seu lado. Numa tarde tranquila, enquanto a casa estava mergulhada em silêncio e olhando o vazamento no seu teto, Sofia ouviu a voz abafada de Vânia ao telefone. Em breve ela irá falecer? Eu já estou cansada de cuidar dessa casa, pelo menos assim vou poder descansar um pouco.
As palavras de Vânia, carregadas de um egoísmo frio, não surpreenderam Sofia. Ela já percebera há algum tempo o fardo que sua presença representava para sua sogra, mas ouvir suas verdadeiras emoções verbalizadas tão cruelmente trouxe uma nova onda de dor. Quanto a Marcelo, sua ausência tornou-se mais pronunciada, suas breves aparições em casa marcadas por um perfume feminino que não pertencia a Sofia. Essa constatação adicionava um novo tipo de sofrimento à já pesada carga de Sofia. A traição, mesmo não confrontada, deixava uma marca indelével, corroendo o pouco de força que lhe restava. Em seus momentos de solidão, Sofia refletia sobre sua vida, as escolhas que fizera e as pessoas que permitirá entrar em seu coração. A realidade de sua iminente partida forçava-a a encarar não apenas a mortalidade, mas também a natureza das relações humanas, o amor incondicional de Sara contrastando vividamente com a indiferença de Marcelo e o ressentimento de Vânia. Enquanto Sofia navegava por esses últimos capítulos de sua vida, ela encontrava uma estranha paz na aceitação de seu destino. Sabia que, embora sua história estivesse chegando ao fim, o amor verdadeiro e a amizade que experimentara com pessoas como Sara permaneceriam como seu legado, muito depois de sua partida. Esse pensamento, embora pequeno consolo, oferecia-lhe um raio de luz em meio à escuridão de seus últimos dias. Nos momentos mais sombrios de sua enfermidade, Sofia se tornou espectadora involuntária da verdadeira índole de Marcelo e Vânia. Confinada à sua cama e dependente de uma cadeira de rodas, ela testemunhou uma realidade que dilacerava seu coração mais profundamente que o câncer. A conversa descuidada deles, realizada à sua presença, girava em torno dos planos para a herança e a venda de sua casa, revelando um desrespeito insensível por sua situação e sentimentos. Vânia, com um brilho de ganância nos olhos, falava de seus grandiosos planos de visitar Paris, deliciando-se com os lucros da venda da casa. Imagina, Marcelo, assim que a Sofia se for, Paris será minha primeira parada. A cidade das luzes me aguarda, ela divagou em voz alta, como se Sofia fosse nada mais que um obstáculo em seu caminho para o lazer. Marcelo, não querendo ficar atrás na insensibilidade, compartilhou seus próprios sonhos de viajar para os Estados Unidos, visões de extravagância dançando em sua mente. E eu, mãe, finalmente verei os Estados. O valor da casa disparou para 2 milhões agora. Estamos prestes a fazer uma fortuna, disse ele, com um sorriso perturbadoramente deslocado na solenidade do quarto de Sofia. A revelação de que Marcelo já havia iniciado o processo de venda da casa, sob a procuração que Sofia uma vez confiou a ele, foi um golpe que a deixou atordoada. No entanto, o universo parecia ter uma reviravolta reservada para os planos gananciosos de Marcelo. Quando ele tentou finalizar a venda, encontrou uma barreira legal inesperada. A casa, como se revelou, não era somente de Sofia para vender. Pertencia a um círculo mais amplo de sua família, um detalhe que Marcelo havia arrogante ignorado. A mãe de Sofia havia sabiamente incluído outros parentes em seu testamento, distribuindo a propriedade entre mais de 7 pessoas, incluindo irmãos de Sofia e alguns primos. Esses parentes, todos confortavelmente bem de vida, concordaram unanimemente em deixar Sofia morar na casa, pois ela havia sido a cuidadora de sua mãe nos últimos dias. Essa propriedade coletiva tornou os planos de Marcelo e Vânia fúteis, seus sonhos de despesas extravagantes frustrados pela realidade da herança compartilhada. Ao saber disso, a fúria de Marcelo e Vânia não conheceu limites. Tudo por nada. Mal receberemos algo disso, Marcelo exclamou, fervendo de frustração. Vânia, igualmente enfurecida, lamentou suas esperanças desfeitas, sua ganância exposta diante dos planos frustrados. Para Sofia, testemunhar essa demonstração de ganância e traição de sua cama foi uma confirmação sóbria dos verdadeiros caracteres das pessoas que ela uma vez considerou família. A falta de empatia e compaixão deles, juntamente com sua ânsia de se beneficiarem de seu falecimento, foi uma revelação dolorosa, mas esclarecedora. Isso desfez quaisquer ilusões que ela pudesse ter sobre suas intenções e lealdade. Marcelo e Vânia, impacientes e desiludidos com a lenta progressão da doença de Sofia, não escondiam mais seu descontentamento. A esperança deles por uma rápida resolução da trágica situação de Sofia se esvaía conforme ela se mantinha estável, desafiando as previsões iniciais dos médicos. Um dia, num momento de descuido, Sofia captou fragmentos de uma conversa que confirmava suas piores suspeitas. Através das frestas de uma porta entreaberta, ouviu Marcelo planejando sua partida, contando os dias para reivindicar sua parte da herança. Quando ela falecer, eu venho pegar minha parte. Não é o que eu esperava,
mas 200.000 ainda ajudarão, dizia ele, palavras que cortavam o silêncio e o coração de Sofia com uma frieza calculista. Marcelo olhou para o teto e viu a grande mancha de água causada pelo vazamento. Ele pensou, ainda bem que não mandei consertar isso, e partiu da casa de Sofia. Após a partida de Marcelo, deixando-a sozinha em casa, Sofia, abatida, recorreu à única pessoa que sabia que poderia confiar incondicionalmente, sua amiga Sara. Com lágrimas e a voz embargada, Sofia compartilhou o que havia ouvido, desabafando sobre a dolorosa traição de Marcelo e o abandono de Vânia. Sara, sempre a rocha na qual Sofia se apoiava, reagiu com indignação e prometeu cuidar dela com a dedicação e o amor que uma família verdadeira oferece. Não se preocupe, Sofia. Eu estarei aqui por você, sempre, assegurou Sara, com uma determinação férrea. Nos dias que se seguiram, Sara, junto aos parentes e irmãos de Sofia, formou uma rede de apoio inabalável. Eles se revezavam para não deixar Sofia sozinha, cuidando dela com uma devoção que ia além do sangue. A presença constante de pessoas queridas transformou a casa de Sofia num lar de verdadeiro calor humano, algo que ela pensou nunca mais sentir. O carinho e a atenção que recebia preenchiam seu coração de uma maneira que palavras não poderiam expressar. Se eu morresse agora, morreria feliz, pensava Sofia, encontrando paz na presença daqueles que verdadeiramente amavam. Contra todas as expectativas, 1 ano se passou. Não apenas Sofia permaneceu viva, mas seu cabelo começou a crescer novamente, e uma estranha sensação de bem-estar a envolvia. Sara, notando a melhora não apenas física, mas também espiritual de sua amiga, a encorajou a revisitar o médico para uma nova avaliação. Até o vazamento de água no teto parecia ter se resolvido sozinho, mas a mancha ainda continuava lá e Sofia apenas olhava para ela. De volta ao consultório médico, Sofia enfrentou os exames com uma mistura de ansiedade e esperança. Quando o médico revisou os resultados, suas palavras foram carregadas de um assombro incrédulo. Impossível, ele murmurou inicialmente, antes de explicar a Sofia a extraordinária reviravolta em sua condição. Você ainda está com câncer, mas a doença regrediu de tal forma que parece estar em estágio inicial. É um milagre, declarou o médico, compartilhando uma rara notícia que poucos têm a fortuna de ouvir. A emoção tomou conta de Sofia, lágrimas de felicidade e alívio escorrendo livremente pelo seu rosto. A perspectiva de ter sido concedida uma nova chance na vida inundou com um sentimento de gratidão imenso. A batalha contra o câncer havia trazido à tona o pior e o melhor das pessoas em sua vida, deixando-a com uma clareza inestimável sobre o valor incalculável da verdadeira amizade e amor. Agora, com a esperança renovada, Sofia encarava o futuro não como um horizonte sombrio, mas como um campo de possibilidades ilimitadas, sabendo que, independentemente dos desafios que ainda pudesse enfrentar, ela não estaria sozinha. A reviravolta na saúde de Sofia trouxe uma nova esperança para sua vida, uma chance de recomeçar que ela jamais esperava receber. Após anos enfrentando uma batalha árdua contra o câncer, o inesperado retrocesso da doença abriu novos caminhos e possibilidades. A quimioterapia leve, um último esforço do seu dedicado médico, não apenas foi bem-sucedida em regredir o tumor, mas também permitiu que Sofia mantivesse seu cabelo, um símbolo visível de sua recuperação e força renovadas. Com o tumor cada vez menor, Sofia começou a sonhar com o futuro novamente, um futuro no qual ela se via não apenas sobrevivendo, mas prosperando. Assim que eu estiver completamente recuperada, vou procurar um emprego. Quero ser independente, viver por minha própria conta, Sofia compartilhou com Sara, cujo apoio inabalável havia sido um farol de esperança durante os momentos mais sombrios. A dependência financeira era algo que Sofia estava determinada a deixar para trás. A ausência de Marcelo, embora dolorosa em muitos aspectos, havia removido o principal provedor da casa, empurrando-a para uma realidade onde dependia da ajuda da família e, principalmente, de Sara. Contudo, esse período de vulnerabilidade também ensinou a Sofia o valor da comunidade, da amizade verdadeira e da família escolhida. A vida, contudo, sempre encontra maneiras de testar nossa resiliência, como Sofia logo descobriria. Um dia, enquanto relaxava na sala, parte do teto de gesso desabou, um lembrete físico das negligências passadas. O gesso caiu bem na mancha de água que ela e nem Marcelo mandaram consertar. O incidente, apesar de assustador, não causou ferimentos, mas destacou a necessidade urgente de reparos na casa, uma tarefa para a qual Marcelo nunca mostrou interesse. Sara, sempre pronta para ajudar, chamou um amigo pedreiro, Felipe, que prometeu cuidar do problema.
Quando Felipe chegou à casa de Sofia, trouxe consigo não apenas suas ferramentas, mas também seu filho Júlio, uma presença inesperada que rapidamente se tornou agradável. Me desculpe, ele é meu filho. Não tenho com quem deixá-lo hoje. Posso arrumar sua casa enquanto ele fica aqui? Felipe perguntou, um tanto apreensivo. Claro que sim, respondeu Sofia, um sorriso se formando em seus lábios pela primeira vez em muito tempo. Enquanto Felipe trabalhava no teto, Sofia se encontrou envolvida em conversas calorosas com o pai e filho. Felipe compartilhou sua história, a partida precoce de sua esposa após o nascimento de Júlio e como ele, com a ajuda de sua mãe, criava seu filho sozinho. Sofia ficou impressionada com a educação e a maturidade de Júlio, mesmo sendo tão jovem, e com a dedicação e o amor de Felipe por seu filho. Aqueles momentos de conversa e companhia inesperadas revelaram-se um bálsamo para a alma de Sofia. Ela começou a ver Felipe não apenas como o pedreiro contratado para consertar um dano físico em sua casa, mas como um ser humano lutando suas próprias batalhas, com histórias e sonhos que ecoavam os desafios e esperanças que ela própria enfrentava. Durante os 3 dias em que Felipe consertou o teto de Sofia, a atmosfera na casa dela se transformou. A presença diária de Felipe e seu filho Júlio trouxe uma alegria que há muito não se via naquele lar. Sofia percebeu como a presença dos dois iluminava seus dias, uma felicidade inesperada que a fez agradecer, ironicamente, por nunca ter consertado o teto antes. No último dia de trabalho, Felipe mostrou uma gentileza que tocou profundamente Sofia. Observando que ela ainda se recuperava dos efeitos da quimioterapia, ele insistiu em ajudá-la a limpar a casa após o término dos reparos. Você não deveria se esforçar tanto, disse Felipe, preocupado. Sofia, grata e um tanto surpresa com tal consideração, sentiu-se mais valorizada por aquele gesto do que por qualquer coisa que seu marido havia feito por ela em anos. Querendo de alguma forma retribuir a gentileza, Sofia encomendou um almoço por delivery para eles. Sentados à mesa, Sofia, Felipe e Júlio compartilharam uma refeição cheia de risadas e conversas agradáveis. Foi um momento simples, mas profundamente significativo para todos eles. Ao se despedir, a tristeza de Júlio por deixar a casa de Sofia foi palpável. Vou ver aquela moça de novo? Perguntou ele, seus olhos grandes cheios de uma esperança infantil. Tocada pela sinceridade da pergunta, Sofia rapidamente convidou-os para voltar no fim de semana para almoçar. A alegria de Júlio ao ouvir o convite aqueceu o coração de Sofia, solidificando o início de uma amizade inesperada e valiosa. Quando chegou o momento de Sofia ir para sua próxima sessão de quimioterapia, uma surpresa, em vez de Sara, quem apareceu foi Felipe. Sara teve um imprevisto e me pediu para vir no lugar dela. Eu espero que não se importe, explicou Felipe, um tanto ansioso pela resposta. Porém o que nenhum dos dois sabia era que Sara não teve nenhum imprevisto. Foi tudo um plano para poder juntar os dois. Sara sentia que precisava bancar o cupido com eles. A companhia de Felipe durante o tratamento transformou uma experiência normalmente árdua em algo suportável, até mesmo agradável, pela conversa e apoio. Nos dias que se seguiram, as visitas de Felipe e Júlio se tornaram uma constante na vida de Sofia. A cada encontro, a conexão entre eles crescia, tecendo laços de cuidado, afeto e suporte mútuo. Com a chegada do dia marcando o fim do tratamento de quimioterapia de Sofia e a confirmação de que não havia mais vestígios do câncer em seu corpo, Felipe encontrou a coragem para expressar seus sentimentos. Armado com um buquê de rosas, ele fez sua declaração. Sofia, você trouxe luz para minha vida e a de Júlio de uma maneira que nunca imaginamos possível. Gostaria de saber, você quer namorar comigo? A pergunta, carregada de esperança e vulnerabilidade, encontrou terreno fértil no coração de Sofia. Emocionada e tocada pela sinceridade de Felipe, Sofia respondeu com um sim cheio de lágrimas de felicidade. Naquele momento, ela sentiu uma plenitude e alegria que jamais pensou ser possível novamente. A jornada de Sofia, marcada por desafios e desilusões, havia culminado em um novo começo, cheio de amor e esperança. O destino, que tantas vezes pareceu cruel, revelou-se generoso, tecendo um novo capítulo em sua vida onde o amor, a amizade e a família escolhida se tornaram suas maiores bênçãos. Anos se passaram desde que Sofia havia reencontrado a esperança e o amor ao lado de Felipe. Uma vida nova havia começado para ela, uma vida repleta de felicidade, cuidado e uma família que ela escolheu e que a escolheu de volta.
Durante todo esse tempo, Vânia e Marcelo permaneceram à margem da existência de Sofia, envolvidos em suas próprias vidas e ressentimentos, até o dia em que receberam uma carta que prometia mudar tudo. Ao lerem que Sofia havia falecido e que era necessário comparecerem para a divisão de uma herança inexistente, Vânia e Marcelo mal puderam conter sua alegria perversa. Finalmente, demorou para ela morrer, Vânia declarou com uma frieza que gelaria o sangue de qualquer um que ainda tivesse dúvidas sobre sua índole. Eles foram ao local marcado, esperando finalmente receber a recompensa por uma espera que consideravam ter sido demasiado longa. No entanto, ao chegarem, o cenário que encontraram não poderia ser mais distante do esperado. Em vez de uma reunião sombria para discutir heranças, foram recebidos pela visão de um casamento em plena celebração. A surpresa maior veio quando Marcelo avistou a noiva falecida, Sofia, radiante em seu vestido de casamento, visivelmente grávida, ao lado de Felipe, o noivo. A verdadeira arquiteta desse plano ousado não era outra senão Sara, que observava a cena com um sorriso triunfante. A carta havia sido uma artimanha sua, uma maneira engenhosa de trazer Marcelo e forçá-lo a conceder a Sofia a liberdade final que ela merecia. Os olhares julgadores dos presentes pesavam sobre Marcelo e Vânia, um testemunho silencioso do conhecimento coletivo sobre as ações passadas de Marcelo. Sofia, completamente alheia à armadilha que Sara havia preparado, ficou sem palavras diante da reviravolta, mas não pôde deixar de rir quando viu a expressão atordoada de Marcelo sendo confrontado por Sara. Aqui, os papéis do divórcio. Assine, assim minha amiga poderá se casar novamente, Sara disse, empurrando os documentos para Marcelo. Cercado por olhares condenatórios e sem saída, Marcelo assinou os papéis, selando seu divórcio de Sofia de uma vez por todas. Marcelo e Vânia, humilhados e derrotados, saíram às pressas da celebração, deixando para trás qualquer pretensão que ainda pudessem ter sobre a vida de Sofia. Olhando para Sara, Sofia soltou uma gargalhada, uma expressão de alívio e alegria pela liberdade conquistada e pelo futuro promissor que a aguardava. Sofia sabia que, com Felipe ao seu lado e um novo membro chegando à família, sua vida estava completa de uma maneira que nunca imaginou ser possível. A celebração do seu casamento não foi apenas um momento de alegria, mas também um símbolo de um novo começo, livre das sombras do passado e iluminado pela promessa de amor, família e felicidade. Nesse dia, Sofia não apenas comemorou seu casamento com Felipe, mas também a vitória da verdade e do amor sobre a ganância e a traição. Seu coração, cheio de gratidão por Sara, Felipe e todos que a apoiaram, sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, ela enfrentaria com a força encontrada no amor verdadeiro e no apoio inabalável de sua família escolhida. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.